Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse culto online aqui da Paróquia Evangélica Luterana Concórdia de Pancas, culto que nós estamos celebrando aqui do nosso templo da Congregação Concórdia de Pancas. Nós estamos na Sexta-feira Santa, uma sexta-feira um tanto quanto atípica, assim como também foi atípica aquela primeira Sexta-feira Santa em que Cristo Jesus foi crucificado. Que Deus abençoe este culto na nossa vida, que Ele use esse momento para fortalecer, orientar e edificar a nossa vida como Teus filhos, como Seu povo. E que nós, em espírito de louvor e gratidão, nós assim o adoremos, porque Ele é um Deus de amor, de graça e de misericórdia sobre cada um de nós. Lembro a vocês de pegarem suas Bíblias, o Inário Luterano, que nós vamos estar usando em nosso culto, e eu peço que vocês então acompanhem e participem desse culto online das casas de vocês. Nós iniciamos, celebramos este culto em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Os convido então a abrirem os seus inários. No primeiro hino que nós vamos cantar, hino número 97. Hino número 97, Ouves no Calvário. Estimados irmãos e irmãs, falando do sacrifício de Jesus, o profeta Isaías anunciou 700 anos antes. Ele, Jesus, estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades.
Sexta-feira Santa nos faz refletir sobre quão sérios e graves são os nossos pecados, a ponto de levar o próprio Filho de Deus a se sacrificar como pagamento pelos nossos pecados. Deus ele não precisava fazer isso, mas Ele fez porque nos ama e quer nos libertar do justo e merecido castigo que pesa sobre nós, a condenação ao inferno. Por isso o profeta Isaías também anunciou: nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. Jesus sofreu e foi castigado para nos sarar de um mal que remédio nenhum pode curar: os nossos pecados. Confiando que o perdão de Cristo é o remédio que nos sara e nos cura dos nossos pecados, convido-os a abrirmos o nosso coração a Deus e falarmos com o Senhor em oração, confessando a Ele a nossa desobediência à sua lei, tanto por aquilo que fazemos de mal e errado, como por aquilo que deixamos de fazer de bom e correto. Oramos ao Senhor. Meu Senhor e meu Deus, grande é o teu amor, pois desamparaste e sacrificaste o teu único Filho por mim. Grande é o meu pecado, pois diariamente desobedeço as tuas leis em meus pensamentos, desejos, palavras, ações e omissões. Pela tua palavra, sei que tenho sido mau desde o dia em que nasci e tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Eu não consigo nem tenho força para mudar essa minha realidade. E também não posso esconder ou desculpar os meus pecados. Todos os dias cometo muitos erros, desobedecendo a tua lei e deixando de cumprir o que esperas de mim. Sou um pobre e miserável pecador e sei que mereço teu castigo nesta vida e por toda a eternidade. Mas confiando no sacrifício do teu Filho Jesus, venho à tua presença suplicar que por tua graça e misericórdia tu me perdoes e que o sangue de Jesus, seu Filho, me purifique de todo o pecado e que tu cries em mim um coração puro e me des uma vontade nova e firme de viver de acordo com o teu santo ensino. Amém. Se as palavras dessa oração também são as suas palavras de confissão de pecados, tenho uma maravilhosa notícia para você. Fique em paz, pois os seus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu peço que vocês peguem as suas Bíblias para nós lermos o Salmo para este nosso culto de Sexta-feira Santa, o Salmo número 22. Este salmo é um hino que foi escrito pelo rei Davi, e as palavras desse salmo apresentam o clamor de alguém que está sofrendo, está sendo perseguido, está quase morrendo. Ao mesmo tempo, essa pessoa ela expressa sua confiança no socorro divino e o desejo de louvar e adorar o Senhor. Esse salmo também é um salmo profético, pois vemos com muita clareza nessas palavras os sofrimentos que Jesus iria suportar. Nós vamos acompanhar a leitura do salmo, que nós vamos ouvir na voz de Cid Moreira. Acompanhemos então em nossas Bíblias a leitura do Salmo número 22.
Salmo 22. Salmo de Davi, ao regente do coro, com a melodia de A Corça da Manhã. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo, e sentado no teu trono, recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano. Sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor? Então, por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci. E quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Desde o meu nascimento, fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido o meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim, como fortes touros da terra de Bazã. Como leões, abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças. Sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que vem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim. Tem depressa me socorrer. Salva-me da espada. Não deixes que esses cachorros me matem. Livra-me desses leões. Não consigo me defender desses touros selvagens. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo, eu te louvarei, dizendo: louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles,
mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Os convido a pegarem os seus hinários para nós juntos louvarmos ao Senhor cantando o hino número 98. Hino número 98. Jesus, Senhor amado.
Nós queremos acompanhar as leituras bíblicas para este nosso culto, começando com a leitura do Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, o capítulo 52, dos versículos 13 até o versículo 12 do capítulo 53, até o final do capítulo 53. Convido vocês a pegarem suas Bíblias para acompanhar a leitura de Isaías, o capítulo 52. Aqui nesse texto, o profeta Isaías ele fala com muita clareza a respeito do sacrifício do servo de Deus, Cristo, que foi escolhido para suportar o castigo que nós merecemos. Esse texto também nos mostra que a morte de Cristo não é um acidente, mas ele faz parte do plano de Deus para a nossa salvação. Acompanhemos então a leitura de Isaías, o capítulo 52, dos versículos 13 até os versículos 12 do capítulo 53. Nós então convidamos o Jason que vem à frente para nos fazer a leitura bíblica do texto de Isaías, capítulo 52, dos versículos 13 até o versículo 12 do capítulo 53. Acompanhemos a leitura. O Senhor Deus diz: tudo o que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando ouviram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando ouvirem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo disse: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor está agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso e condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos nossos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus disse: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa, e verá os seus descendentes. Ele fará com que meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação.
ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Obrigado, Jason, por fazer a leitura. Nós queremos ouvir a leitura bíblica do Novo Testamento, a carta aos Hebreus, o capítulo 4, versículos 14 a 16. Convido vocês a abrirem suas Bíblias para acompanhar a leitura. Em Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram os responsáveis por oferecer a Deus as ofertas de sacrifício que o povo trazia. Aqui esse texto nos mostra que Jesus, ele é o grande sacerdote, porque ele não ofereceu sacrifício de animais, mas a si mesmo se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Convido a Patrícia que vem à frente para nos fazer esta leitura de Hebreus, o capítulo 4, versículos 14 a 16. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Obrigado pela leitura, Patrícia. Os convido a pegarem os seus hinários para nós juntos louvarmos ao Senhor cantando o hino número 80. Hino número 80.
leitura do Evangelho, nós queremos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Vamos juntos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Texto do Evangelho para esse nosso culto, que também é um texto que serve de base para a nossa pregação, é o texto do Evangelho de João, o capítulo 19, os versículos 17 a 30. João, o capítulo 19, versículos 17 a 30. Esse texto nos relata os acontecimentos daquela primeira Sexta-feira Santa, a partir da crucificação de Jesus até o momento da sua morte. Lemos assim: Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para um lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram um sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe e a irmã dela, e Maria, esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar ali, dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Olharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: está tudo completado. Então baixou a cabeça e morreu. Até aqui a leitura do Evangelho. Hoje a pregação do nosso culto não será comigo, mas dentro daquilo que nós havíamos conversado no conselho paroquial de nossa igreja, de convidarmos outros pastores que passaram pela nossa paróquia ou que são filhos dessa paróquia. Nós iremos convidar o pastor Claudir Nas, que irá então nos anunciar a mensagem, ele que é
paróquia da paróquia de Pancas. Então, agora nós ouviremos a pregação com o pastor Claudir Nas. Queridos e amados de Deus, saudação de paz em Cristo Jesus a cada um de vocês, irmãos e irmãs da Paróquia Concórdia de Pancas. Uma alegria muito especial também poder compartilhar nesta oportunidade a palavra do Senhor Deus, sobretudo num momento tão especial que nós, como cristãos, como Igreja Cristã, vivemos a Sexta-feira Santa. De antemão agradecemos a liderança da paróquia, ao pastor Vilmar, que também fez o convite para nós, para que nós pudéssemos participar deste momento importante também na vida dos cristãos, na vida de cada um de vocês, irmãos e irmãs da Paróquia Concórdia. Nós queremos voltar nossas mentes e corações meditando na palavra do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17 até o versículo 30. João, capítulo 19, a partir do versículo 17 até o versículo 30. É o relato da crucificação de Jesus e o momento de sua morte. Quero destacar especialmente o versículo 30 deste texto. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Que Deus Espírito Santo nos ilumine ao meditarmos nesta palavra, abençoe aquele que fala e aquele que ouve, para que haja uma reta compreensão desta palavra do Senhor. Queridos e amados, hoje, Sexta-feira Santa, toda a Igreja Cristã celebra ou dá maior ênfase no sofrimento e morte de Cristo, a sua crucificação. O que fazer nesse dia? Ficar triste? Ficar feliz? De um lado, a Sexta-feira Santa é um dia muito triste, porque nesse dia os pecados de toda a humanidade matou o Filho de Deus, pregando-o numa cruz, que naquela época era a sentença mais humilhante que alguém poderia receber. Por outro lado, a Sexta-feira Santa é um dia de grande alegria para todos nós, quando Jesus diz: está consumado. Ali, então, nestas palavras, temos a garantia de que o plano da salvação estava cumprido, estava feito. Deus salvou toda a raça humana da condenação ao inferno. Em meio ao sofrimento, Jesus se dirige ao Pai e clama: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Palavras registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39. O Evangelho de Lucas diz que o sofrimento e a agonia de Jesus eram tão grandes que Deus enviou um anjo para animar Jesus, e que Jesus transpirava gotas de sangue que caíam no chão. Isso pode ser conferido no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 43 a 44. Assim, amados irmãos e irmãs, além de todo esse sofrer particular, pessoal, em momentos em que Jesus se encontrava só, além disso, Jesus também suportou a negação de Pedro, a fuga dos seus discípulos, a acusação de Caifás, o julgamento de Pilatos e Herodes. Ele foi açoitado, chicoteado,
suportou a coroa de espinhos e foi levado para o Gólgota. E ali carregava a pesada cruz. Esse foi o lugar onde Jesus também foi crucificado, no meio de dois ladrões. E ali crucificado, Jesus ainda suporta a zombaria. Jesus suporta o desprezo e a humilhação dos que por ali passavam. O relato bíblico diz que ao meio-dia da sexta-feira houve uma escuridão sobre toda a terra, até por volta das 3 horas da tarde, quando Jesus então bradou em alta voz: Deus meu, por que me abandonaste? Queridos e amados de Deus, nenhum ser humano na face da terra é capaz de compreender o quanto Jesus sofreu. Nenhum ser humano é capaz de entender o sofrimento de Jesus em favor da humanidade. Sim, porque Deus o abandonou. Deus abandonou o seu Filho, encheu-o com os nossos pecados, pecados que pesavam sobre nós, mas os fez pesar sobre Jesus. Foi preciso que Deus abandonasse o seu único Filho para que toda a humanidade fosse aceita, fosse reconciliada novamente diante de Deus e com Deus, o Pai Celestial. E tudo isso por meio do sangue do Cordeiro inocente derramado na cruz. Mas, irmãos e irmãs, o Salvador Jesus suportou e superou tudo isso com amor e com grande paciência. Assim Ele nos livrou do poder de Satanás e também nos livrou e nos libertou da morte e condenação eterna. E todo aquele que crê em Jesus como único Salvador nunca experimentará o abandono de Deus. Esse então é o plano da salvação. Como podemos ver, irmãos e irmãs, sem nenhuma participação nossa, sem nenhum mérito nosso, não há nada que nós fizemos, não há nada que nós possamos ainda fazer, porque quando Cristo disse está consumado, quando Ele declara isso no alto da cruz, na verdade, Ele estava, em outras palavras, dizendo tudo o que era necessário ser feito para salvar o mundo dos seus pecados. Tudo está pronto, tudo está feito. Cristo pagou o salário do pecado, que é a morte, e nos deu de graça a vida eterna. É o que está escrito em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vejam então, queridos e amados de Deus, com o seu sofrimento, morte e ressurreição, Jesus cumpriu a lei por nós, cumpriu pleno e perfeitamente a lei de Deus por nós, em nosso lugar. E assim eliminou leis cerimoniais do Antigo Testamento que o povo de Israel cumpria. E hoje, vejam, irmãos e irmãs, hoje todos aqueles que insistem em guardar algumas leis, qualquer que seja, para assim alcançarem a graça divina, alcançarem perdão, alcançarem merecimento diante de Deus, estão na verdade desprezando a obra de Cristo e negando o está consumado de Jesus. E nós vemos com clareza pessoas ao nosso redor, pessoas que estão aí querendo cumprir certas leis para tentar ganhar merecimento diante de Deus, ou com isso julgam merecer o perdão de Deus. Irmãos e irmãs, não há nada para fazer.
de nossa parte. Cristo já fez tudo por nós, porque ao tentarmos cumprir aquilo que Cristo já cumpriu, pleno e perfeitamente em nosso lugar, é como que estivéssemos desmerecendo. Na verdade, é como nós desprezarmos a obra de Cristo por nós. É como se nós disséssemos com isso: o que Cristo fez não foi suficiente, eu preciso fazer a minha parte para obter perdão, vida e salvação. Existem muitas pessoas, mundo afora, ao nosso redor, que vivem desse modo, tentando cumprir aquilo que Cristo já cumpriu por nós. E assim, desprezam a obra do amor de Deus pela humanidade. A palavra é clara, irmãos e irmãs. Jesus nos uniu com Deus e nos tornou justos e santos. E essa verdade está declarada e registrada na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça somos salvos mediante a fé. Notem isso, irmãos e irmãs. Pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não é nosso, não vem de nós. Diz o texto, isso não é obra ou merecimento nosso, mas é um presente de Deus. E somos justificados pela fé, independentemente de qualquer esforço ou obra da nossa parte. Percebam, irmãos e irmãs, não há nada a fazer a não ser firmarmos a nossa fé em Jesus, vivermos firmados em Cristo, pela fé, tão somente pela fé em Jesus é que seremos perdoados e salvos. Foi para isso que Cristo sofreu e morreu por nós. É o que Deus nos permite celebrar mais uma vez neste dia. Então, amados, pela fé em Cristo, tendo esta fé alimentada com a palavra, com o santo sacramento, nós podemos nos aproximar de Deus diariamente, vivendo cada novo dia a comunhão com Deus e desfrutando a paz pelo perdão que Deus nos concede. Há uma palavra de exortação, um convite para nós, está registrado em Hebreus capítulo 14, versículo 16, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça sempre que precisarmos de ajuda. Esse é o convite de Deus para nós também no dia de hoje, que nos aproximemos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos de Deus misericórdia e encontrarmos ajuda em qualquer momento que a necessitarmos. Então, amado ouvinte, irmão e irmã em Cristo, a nossa oração é que diante da morte de Jesus Cristo, o Espírito Santo nos ajude a sentir verdadeiramente tristeza pelos nossos pecados e que o mesmo Espírito nos leve a um arrependimento sincero diante de Deus e que o mesmo Espírito Santo crie em nós uma profunda e verdadeira gratidão pelo perdão em Cristo que Deus alcança a cada um de nós. E que também o Espírito Santo cria em nós sempre um coração novo, um coração disposto a servir em gratidão a Deus, pelo Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, e assim nos deu, pela graça, por sua imensa graça, perdão, nova vida e a salvação. Que esta palavra, irmãos e irmãs, encontre em nossos corações um lugar espaçoso e fértil para produzir os frutos da fé também esperados por Deus. Deus abençoe esta palavra na sua vida, querido irmão e irmã, amigo ouvinte. E que assim possamos celebrar com alegria e gratidão, com firmeza de fé, também este dia,
este dia santo, a Sexta-feira Santa, a paixão do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a você, irmão e irmã, hoje e sempre, em nome de Cristo. Amém. A paz do eterno Deus, que vai além daquilo que podemos imaginar, guarde nossos corações e mentes firmados em Cristo, para alcançarmos afinal a vida eterna. Amém. Nós agradecemos ao pastor Claudir Nas pela mensagem que nos trouxe da parte de Deus. Nosso muito obrigado e que o Senhor ele continue abençoando ao pastor na sua vida, junto à sua família e no seu ministério. Bom, nós vamos agora então ouvir o coral de nossa paróquia, que estará cantando o hino Maior que Tudo. Ouçamos o coral. Maior
Nós queremos, então, nesse momento, orar ao nosso Deus. Eu convido a você que está nos acompanhando a que incline sua cabeça, que feche os seus olhos e eleve os seus pensamentos e corações ao Senhor em oração. Eterno e todo-poderoso Deus, revelaste o teu amor e tua glória a todas as nações em Jesus Cristo, sacrificando para perdoar os nossos pecados. Louvamos-te pela obra da salvação que nos liberta da condenação ao inferno. Agradecemos pela tua palavra que nos revela o alto preço que foi pago para a nossa salvação. Ó Pai Celestial, abençoa a Igreja Cristã em todo o mundo nesse período em que muitos templos estão fechados devido a essa pandemia e estamos sendo privados de estar em comunhão com os irmãos e irmãs na fé e receber a ceia que o Teu Filho instituiu para nosso consolo no Teu perdão. Conceda a todas as lideranças e aos ministros da Tua Palavra sabedoria nesse momento de pandemia. Que continuemos pregando o Cristo crucificado com fidelidade e amor por meio dos meios de comunicação. Livra a Tua Igreja de falsos mestres. Aumenta a fé e o entendimento de todos os que estão sendo instruídos na fé, para que permaneçam sempre contigo e unidos na família da fé. Deus misericordioso, tu não queres a morte, mas a vida de todos. Conduz ao teu encontro todos os que não têm conhecimento verdadeiro de ti. Faça voltar a ti todos aqueles que se afastaram da tua presença e se afastaram do convívio com a tua igreja. Liberte-os do erro e, para a glória do teu nome, traze-os à comunhão contigo por meio da tua santa igreja. Pai amoroso, nós agradecemos por todos os frutos da terra e todas as bênçãos recebidas através do trabalho. Preserve o nosso trabalho e dá-nos sustento em meio à insegurança econômica que estamos vivendo. Ajude-nos a desfrutarmos de todas as coisas que nos dás e nos permites viver de acordo com a tua vontade. Deus de amor, atenda as orações daqueles que em tribulação ou aflição clamam a ti. Conceda a restauração da saúde aos doentes por causa do coronavírus ou outras enfermidades. Pedimos tua proteção a todos os profissionais da saúde, funcionários de hospitais e todas as demais pessoas que trabalham, direta ou indiretamente, com pessoas que estão infectadas por esse vírus. Deus Todo-Poderoso, abençoe as autoridades estabelecidas no mundo e em nosso país. Abençoe ao senhor Jair Bolsonaro, nosso presidente, a todos os senadores e deputados, ao senhor Renato Casagrande, nosso governador, ao senhor Sidicleide Andrade, nosso prefeito, e a todos os vereadores. Pedimos que molde seus corações para que todos abandonem suas diferenças e trabalhem unidos para o bem-estar de todas as pessoas. Pai misericordioso, a nós pedimos que continues nos tratando com a tua graça e bondade. Estenda sobre nós e nossa família as tuas mãos de bênçãos. Dá-nos força para enfrentarmos esse período de pandemia, suas consequências, especialmente se formos atingidos por esse vírus, para que coloquemos nossa esperança em ti. Preserva nossa vida em união com teu Filho, para que quando os nossos olhos se fecharem para esse mundo, possamos viver eternamente contigo. Por fim, Senhor, oramos por todas aquelas coisas que teu Filho gostaria que pedíssemos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu
reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor os trate com bondade e misericórdia, o Senhor olhe para vocês com o seu amor e lhes conceda a sua paz. Amém. Assim, meus irmãos e irmãs, nós chegamos ao final deste nosso culto de Sexta-feira Santa. Que esse período, a mensagem que ouvimos, leve-nos sempre a uma reflexão diária da nossa vida e que o Espírito Santo de Deus esteja nos preservando na comunhão com Ele por meio da fé em Seu Filho, o nosso Senhor Jesus. Nós prosseguiremos com os nossos cultos online e assim esperamos que nós possamos nos encontrar no próximo culto, que será no domingo, às 9 horas da manhã, domingo de Páscoa. Novamente vamos nos reunir através da internet para nós juntos prestarmos o nosso culto ao nosso Deus e Senhor. Concluímos então esse nosso momento de culto cantando o hino 77 de nossos inários. Convido que vocês peguem os seus inários para nós louvarmos ao Senhor cantando juntos o hino número 77. Tu és o guia.